Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. No episódio de hoje, eu recebo um dos nomes mais experientes do trail nacional, Manuel Lago. Um cara que está envolvido com esse universo há muito tempo. Para vocês terem noção, há 10 anos atrás, lá em 2015, ele já estava organizando os primeiros camps de treinamento lá em Boulder, no Colorado, quando pouca gente por aqui falava em trail running. A gente começa voltando lá para a infância e adolescência do Manuel, passando pelo momento em que ele descobriu a corrida nas montanhas e como que foi se apaixonando pelas provas nos Estados Unidos, que até hoje são as suas favoritas por vários motivos que ele contou aqui em detalhes. Falamos também sobre o que move ele hoje a continuar correndo, sobre a prova que mais marcou a sua trajetória e, claro, sobre a ML Mix Run, que é a sua assessoria de corrida com uma abordagem muito própria que integra modalidades misturando trilha e asfalto e que nasceu da inquietação dele em criar algo novo no cenário de corrida. Manuel compartilhou como é a rotina de treino dele hoje e o que não pode faltar na preparação, e relembrou o icônico circuito Praias e Trilhas em Florianópolis, onde ele foi tricampeão em uma prova insana que atravessava a ilha de ponta a ponta em 2 dias só por trilhas e praias. Mas a conversa também foi sobre obstáculos. Ele abriu o jogo sobre momentos difíceis, lesões, aprendizados e deu sua visão sobre o crescimento atual do trail, o papel dos influenciadores, das crews e por onde ele acredita que o esporte está caminhando. Foi um papo com muita história, vivência, consciência e amor pelo que se faz. Espero que curtam esse episódio com Manuel Lago. E antes de começar, um recado rápido. Acabamos de lançar o Manual do Corredor Sem Dor, para quem quer correr com mais qualidade e menos lesão. E os primeiros inscritos têm R$100 de desconto, então se liga e garante tua vaga enquanto está no ar. O link está na descrição desse episódio. Manuel Lago, seja bem-vindo ao Trail Tropical. Valeu, Natan. Obrigado aí pela oportunidade. Vamos bater um papo aí, polêmico ou não polêmico, mas com muita qualidade. Essa é a ideia. E, Manuel, eu queria começar esse papo aí contigo perguntando sobre um assunto que eu encontrei aqui, né, fazendo a minha pesquisa, né, prévia para o nosso podcast aqui, que foi uma reportagem que saiu na Web Run, né, uma revista aí que já tem há bastante tempo, uma revista online, né, e saiu uma reportagem em 2015 falando sobre o teu primeiro camp que tu ia fazer em Boulder, no Colorado, né, uma viagem levando o pessoal daqui para treinar lá no Boulder, né, no estado do Colorado, nos Estados Unidos, né, e pô, é uma experiência assim que deve ser algo muito irado, assim, eu fiquei pensando, me chamou a atenção porque, pô, 2015, 10 anos atrás, tu já estava começando, né, essa experiência, assim, que é um negócio que hoje em dia, mesmo 10 anos depois, a gente já tem dificuldade de conseguir fazer, assim, né? Pô, quando a gente pensa nisso, é algo que não acontece sempre, né? Então, como que era o cenário lá em 2015, como que foi essa experiência lá inicial de levar a galera saindo daqui do Brasil para treinar lá em Boulder, que é, talvez, indiscutivelmente, aí a meca do nosso trail running, né? Tem montanhas aí que são famosas e provas que são famosas no mundo todo, né? Como é que foi essa experiência lá em 2015? Então, Natan, eu comecei a correr trail, né, mais competitivo em 2009 e já em 2011 eu já tinha ido para Mont Blanc, né, fazer o TDS na época. E a partir dali já todo ano eu procurava ir para 2, 3, 4 provas fora do país. E aí então eu rodei aqui na América do Sul, Argentina e Chile algumas vezes. Fui para Ilha da Madeira fazer a Miúte em 2012, fui para Inglaterra em 2012, fui para o Texas em 2013, fui para o TMB em 2013, fui para a Califórnia em 2013, 2014 eu comecei a conhecer o Colorado, então eu fui ao Colorado pela primeira vez fazer a Run Rabbit Run, que era 100 milhas no Colorado, e 2015 eu voltei para fazer uma conferência de trail lá da ATRA, que é a American Trail Running Association, e aí eu conheci a região ali de Boulder, Estes Park, que foi aonde eu tive a ideia de fazer o training camp. Então eu comecei a visualizar, falei, cara, isso aqui é um playground, isso aqui é Disneylândia para quem gosta de trail running. Falei, cara, vou fazer um projeto e vou tentar trazer brasileiros para viver o que eu gosto de viver aqui
e ter aquela rotina, aqueles 10 dias de como é a vida de um atleta, né? Então a ideia era só treinar, descansar, comer, treinar, descansar e comer. E aí foi que surgiu a ideia de ir para lá. Eu comecei a pesquisar. Eu fui para lá umas 3 vezes antes de botar o projeto no papel, para conhecer, para mapear, prospectar hotel, logística, tudo. E aí, cara, 2016 foi minha primeira turma, né? Então eu levei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete atletas comigo e consegui repetir esse projeto já aumentando o número de participantes em 17, em 18 já com 2 turmas, avançado e iniciante intermediário, 19 de novo, avançado e iniciante intermediário. Então eu cheguei a ficar 20 dias direto, né? Ficar 10 dias com uma turma, 10 dias com a outra. E aí, até hoje, eu tento trazer gente, levar gente, no caso, para lá para os Estados Unidos para treinar nos lugares onde eu acho que são incríveis. Eu sigo bastante gente, né? Escuto podcast, assisto vídeo, né, do pessoal que treina lá, né? E é tanto para corrida como triatlo, né? Como atleta olímpico, né? Tem muita gente que decide fazer sua base lá em Boulder mesmo, assim, né? Então, quais são os fatores que tu acha que contribuem para aquilo ali se tornar esse centro mesmo dos esportes de endurance e que também fizeram tu querer levar essa turma daqui para lá, assim? O que chama mais atenção lá no lugar? Então Boulder sempre foi caracterizado por ser um centro, né, de atletas de triatlon, então já havia training camps de triatlon, né, para americanos lá, que os americanos faziam. Eu só adaptei para o trail run. Em Boulder você tem bons locais de praticar trail run, mas o entorno, né, as adjacências são muito legais também. Então Estes Park, que é onde é o Rocky Mountain National Park, cara, tem, sei lá, não sei nem dizer quantas trilhas tem. Então é muita trilha e lá que foi onde foi a conferência, então eu conheci bastante, eu fiquei correndo com os participantes da conferência nesse lugar, achei incrível. E Boulder, na verdade, Boulder fica a 1.600 de altitude, então é um nível já legal de começar uma adaptação, mas Estes Park, hein, fica a 2.300. Aí ali o bicho já pega, porque todo treino que você faz em montanha você passa de 3.000. Então você dorme a 2.300, mas todo treino você chega a passar 3.000 metros de altitude. Então é bem interessante para o brasileiro, que a gente não tem muito essa experiência, né? Aqui a gente tem Agulhas Negras ali a 2.800, Pico da Bandeira 2.800, Serra Fina 2.800, mas que são difíceis de acesso. O acesso é muito difícil e não é nada muito corrível, assim, é muito mais de escalar propriamente do que correr. Então lá você tem essa oportunidade de ter lugares que você consegue ficar correndo a 3.000 de altitude, né? E dali eu fui para Manitou Springs, que também é perto, é 1h30 de Boulder, de carro, que é onde tem o Pikes Peak. E é onde tem uma corrida famosíssima, que é a Maratona de Pikes Peak, que você sai de 1.800, que é a cidade, o vilarejo, e vai a 4.300. Então você sobe 21K e desce 21, saindo de 1.800 a 4.300, e isso, cara, é uma experiência que é incrível entender o corpo humano reagindo na altitude, né? Quando a gente vê futebol muito, que a gente vê muito futebol que vai jogar na Bolívia, em La Paz, vai jogar em Quito, no Equador, a gente meio que fica sem, pô, mas será que é frescura, não é frescura do jogador? Como é que é? Negócio de passar mal, o cara é atleta. E aí quando a gente tem essa experiência na prática de estar correndo, a gente bem treinado, todo mundo bem condicionado, e vai correr, a gente percebe que de 2 a 2.500 é ok, de 2.500 a 3, algumas pessoas mais sensíveis já começam a ter uma queda de rendimento mais acentuada, e aí acima de 3.000 a maioria já começa a dar aquela rateada na corrida, e, cara, quando chega a 4.000 é de terror e pânico. 4.000 é algo assim que você tenta sair do lugar e é difícil. Então você precisa aclimatar e nem sempre tem tempo de aclimatar, né? A gente chega lá num prazo de 10 dias, não dá para aclimatar direito, mas você vai na empolgação mais. E como que era o Manuel Lago aí na infância, na adolescência, pra gente dar um contexto histórico aqui pro pessoal que tá te conhecendo agora? Talvez tu era uma pessoa que era ativa, gostava de fazer vários esportes diferentes, ou era mais
quietão na tua e depois foi entrando aí nesse mundo dos esportes? Cara, minha mãe sabiamente me jogou na piscina com 6 meses de idade, né? Então comecei a nadar com 6 meses de idade. Sempre fui atleta de natação, sempre nadei, né? Era peladeiro, jogava bola. Se tivesse futebol de segunda a segunda, eu jogava bola de segunda a segunda. Lutei judô, lutei jiu-jitsu, lutei boxe tailandês, fiz defesa pessoal. Na escola eu participava das Olimpíadas Escolares sempre, em todos os desportos, quando eu não era técnico do time feminino. E comecei a fazer musculação muito cedo à época, né? Eu comecei a fazer musculação em 1991. Era difícil ter um garoto de 13 anos fazendo musculação naquela época, porque era uma atividade muito recriminada ainda, tanto pela comunidade quanto pelos médicos, né? Então era uma coisa assim, vai parar de crescer, não vai crescer mais, vai ficar horroroso, vai ficar igual o Schwarzenegger, vai ser um Conan, um gorila, não sei o quê. Aqueles conceitos errôneos que a ciência tratou de colocar no seu devido lugar. Então sempre tive interesse por esporte, nunca gostei de ficar sedentário, sempre fui vaidoso, então nunca quis ficar acima do peso, sempre quis ficar magro, né? E acho que foi isso que me levou a fazer educação física, mas sim, sempre corria na escola, ganhava as provas de 3.200 nas Olimpíadas Escolares, mas só fui descobrir a corrida mesmo um pouco depois de formado, assim, de gostar de correr mesmo. Foi a partir de 2000, e aí em 2004 eu já fundei a assessoria e dali eu nunca mais parei. E a assessoria, tu já fundou ela já com essa mentalidade de fazer uma mistura ali de trail e asfalto, ou no início era só asfalto? Não, o trail run quase não existia à época, né? Na verdade, você tinha Uhum. alguma coisa no interior de São Paulo com aquele Campeonato Brasileiro de Corrida em Montanha, que eram provas de 12 quilômetros, mais ou menos, tinha alguma uma movimentação daquelas, mas você não tinha mercado, você não tinha cliente para fazer aquilo, né? Então, a gente tinha muito, era só asfalto, só que o que aconteceu? O nosso carro-chefe de provas que a gente levava os alunos era sempre foi a volta à ilha. E a volta à ilha, dentro dos seus trechos, ela tem trechos que tem um pouco de trilha, na época tinha o Morro Maldito, que é um trecho lá, que dizem o mais difícil, na época era só erosão, era morro mesmo, era erosão para subir, erosão para descer, então era uma coisa bem técnica, assim, para quem era de asfalto. E dali começou a despertar, pô, caraca, pô, trilha é legal, trilha é legal, trilha é legal. E aí aqui no Rio eu já conhecia as trilhas de garoto, assim, toda a parte da Vista Chinesa. Eu, como adolescente, eu rodava aquilo para cima e para baixo, procurando cachoeiras milagrosas, assim, entendeu? Então, conhecia a mata aqui com a palma da mão. E aí foi só começar a juntar e começar a ficar um pouco mais difundido, mais interessante. E aí já comecei a correr trail em 2009, né? Foi até o ano que surgiu a XC Búzios, que foi a primeira prova aqui assim no estado do Rio de cross country, né, off-road, que já tinha mais trilha, tudo. Foi o primeiro ano que eu fiz o Praias e Trilhas em Floripa também, então dali foi tipo, eu adoro correr trilha, adoro correr no meio do mato, e até hoje eu corro, né? E a tua assessoria, né, ML Mix Run, né, tem essa abordagem hoje bem diferente, né, que diferente do restante, né, das assessorias, né, por integrar essas modalidades, né, e explica pra gente talvez melhor como é que funciona isso, assim, na prática, né, essa tua metodologia, assim, e de onde que surgiu a ideia, né, porque pelo que eu sei, né, que a gente já trocou uma ideia, pô, o cara mesmo que o objetivo dele é fazer uma maratona de asfalto, totalmente plano, tu ainda assim, né, vai colocar ele para correr, pelo menos em subida ou na trilha, e aí integrando, né, bem essas duas modalidades, né? Como que funciona isso na prática, de onde que surgiu a ideia de criar isso dessa forma, assim? Então, a gente começou em 2004 com o nome era Run for Fun, né? Era Run 4 Fun, o nome da assessoria, que era um caráter muito mais de lúdico mesmo, de correr sem pressão, etc, etc. Até que a gente tomou uma advertência, vamos dizer, uma advertência judicial, esqueci o nome da palavra mais técnica, sobre o uso do nome, né? Que ia brigar na justiça, aí minha advogada falou, cara,
eles são pioneiros, eles são mais antigos que você, e vai demorar 20 anos para decidir isso no juiz, no final eles vão ganhar, e você vai gastar dinheiro à toa, ficar perdendo tempo, muda o nome agora, aproveita. E aí eu e meu sócio, a gente estava conversando, aí como eu estava despontando já, né, no cenário trail, fazendo pódio, performance, a gente falou, pô, vamos usar ML, vamos botar mix run, mix de tudo. Então a ideia era ML de Manuel Lago e mix run de, cara, qualquer terreno, né? Asfalto, areia, trilha, montanha, tudo que tivesse. E com o passar do tempo, né, você vai estudando, vai evoluindo, vai se atualizando, eu, tipo, passei a não abrir mão de subida. Então eu sempre tive subida como característica de método de treino, né? Eu nunca abri mão de subida. Eu acho que a subida não machuca, a subida não é lesiva, igual muita gente diz por aí. Eu acho que tudo é lesivo na corrida, é só saber fazer. Sabendo fazer, você consegue minimizar bastante o risco de lesão. E aí, a gente hoje em dia não abre mão de nenhum nem outro, né? Acho que é importante mesclar, eu acho que é importante você ter ciclos. Então você tem que ficar rápido no asfalto para você não ser um trilheiro, né? Porque se você é muito lento no asfalto, você nunca vai ser um trail runner, você vai poder ser um trail walker, um hiker, um trilheiro, né? um peregrino de caminhos da fé por aí. Mas você nunca vai ser um corredor de trilha. Então você precisa ter velocidade, porque a trilha já é mais lenta. A trilha já te traz por uma velocidade menor. Então, se você não consegue ser rápido no asfalto, dificilmente você vai ser rápido na trilha, né? E hoje em dia, graças aos bons deuses, as referências de trail run têm feito provas no asfalto e mostrado para todos que eles também são muito rápidos no asfalto, né? Não só subir e descer montanha. Então a gente tenta mesclar. Eu não abro mão de asfalto para ficar rápido para trilha e eu não abro mão de trilha para não ficar tão repetitivo e maçante o asfalto para quem faz asfalto. Acho que é interessante, né? Você tem lesões diferentes, né? No asfalto você bate igual o tempo todo. Então é um tipo de lesão. Normalmente você tem as ites, né? Inflamações mais de tendinite, fascite, pata de ganso, algumas coisas desse tipo, e na trilha você tem as torções. Como você muda o tipo de pisada o tempo todo, você consegue aliviar a carga naquelas estruturas, mas você tem os riscos de torcer o tornozelo, torcer um joelho, cair, se machucar. E aí é importante essa mescla, você consegue mesclar um pouquinho e ter bons resultados, né? Acho que você tem mercado para todo mundo, acho que você tem várias. Hoje em dia você deve ter aí, sei lá, 100 mil assessorias no Brasil, né? Então você tem gosto para tudo, tem empatia com diversos treinadores. Então acho que cada um tem que se identificar um pouco mais com aquilo, acreditar naqueles conceitos e pôr em prática aquilo. Pô, e tu tá aí no nosso cenário de trail há bastante tempo, né? Mais de 20 anos já, quase 20 anos aí, né? Correndo as provas de trail. E eu queria saber de ti qual que é o significado que a corrida tem pra ti hoje, assim. Por que que hoje, em 2025, você corre? Então a corrida começou para mim como uma forma de ganhar mais dinheiro, porque à época surgiu o Running Class, que eram as aulas de corrida na esteira, e pagava-se mais que a musculação. Então a gente migrei para lá justamente para ganhar mais dinheiro. E aí logo em seguida houve a oportunidade de abrir assessoria, e aí foi mais um motivo para ganhar dinheiro. E aí você começa a tentar entender, né, que você realiza sonhos, né, na corrida. Para muita gente, correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, maratona, uns 100 quilômetros, é a realização de um sonho, é algo que era impossível naquele momento e passou a ser possível num outro momento. E eu fui me apegando à corrida, fui gostando cada vez mais de correr. Então já não era mais só por dinheiro, era também porque eu estava curtindo muito aquela coisa e sendo competitivo como eu sempre fui, comecei a ter boas performances, a performar bem na modalidade até descobrir o trail run. E logo na minha primeira prova eu tive meu primeiro pódio de corrida assim já nessa época fora escolar, né? Então dali eu acho que comecei a despertar e tudo foi mudando, porque cada prova que eu ia fazer era
experiência diferente, era unir o turismo com o esporte, e daí eu praticamente falei, cara, isso aqui é muito bom, viajar, correr, conhecer lugares que eu jamais conheceria se não fosse a corrida, tipo, eu sempre falo pro brasileiro, né? Vocês são muito cabeçudos, que é só Nova York, Miami e Orlando. Nova York, Miami e Orlando. Então a pessoa conhece os Estados Unidos, é Nova York, Miami e Orlando. Aí você começa a ir para uns lugares, fala, cara, ninguém vem para cá por quê? O lugar é tão maneiro assim, então você fica natureza, você vai para a Europa, sai daqueles centros tradicionais, Paris, Londres, Lisboa, e vai para o interior dos países, pô, rodando lugares, cara. Aí eu acho que aquilo que mais me impactou, assim, entendeu? Então a oportunidade de conhecer o mundo correndo é talvez o que me deixa mais satisfeito hoje em dia, entendeu? Eu sou um cara que eu estava até comentando hoje com umas pessoas que eu vi o Iron Man, né? Assim, a cada 10 pessoas que chegavam no Iron Man Brasil, 8 choravam. Eu falava, pô, por que as pessoas estão chorando, bro? Que tão assim? Eu corro 100 quilômetros, eu não choro quando eu acabo de correr 100 quilômetros. Eu corro 100 milhas, eu não fico chorando quando eu acabo de correr 100 milhas. Tipo, é de cada um, óbvio, mas então, aí você vê que aquela emoção, a minha emoção é justamente, cara, tá podendo desfrutar daqueles cenários, daquelas paisagens ali, sabe? Seja de dia, seja de noite, seja com mar ao fundo, só com neve. Aquilo para mim é o que me desperta, é o que me motiva. Tô aqui ansioso porque ano que vem eu sou da categoria 50-59, então vou voltar a ter chance de ser pódio, entendeu? Vou para a categoria Grandmaster, vai ser legal pra caramba competir de novo, né, dentro dessa categoria. E aí eu acho que junta tudo isso, né? Junta a oportunidade de conhecer lugares novos, conhecer lugares legais pra caramba e de ser competitivo. Comigo era sempre assim. Quando finalmente estava pegando o ritmo nos treinos, empolgado com cada corrida, visualizando a próxima prova, lá vinha ela. Uma dorzinha chata ou pior, uma lesão que me tirava da trilha. Dor no joelho nas descidas, a canelite gritando quando o volume subia, ou aquela fascite plantar que parece não ir embora nunca. É frustrante demais ver tudo desandar bem quando você está evoluindo, né? Eu sei, porque além de ser corredor, eu atendo corredores há anos na minha clínica. E foi por isso que eu criei o Manual do Corredor Sem Dor. Pensa nele como um manual do seu corpo para a corrida, um atalho que eu gostaria de ter tido lá atrás. Não é teoria, é um guia prático, direto ao ponto, com tudo que você precisa para entender a raiz das suas dores e resolver com autonomia. Você vai aprender a identificar o que está limitando o seu corpo com uma autoavaliação simples e vai receber os exercícios específicos com vídeos para corrigir o problema. Tem até um módulo completo de autoliberação para recuperar mais rápido. E o melhor, com só 15 a 20 minutos de 3 a 4 vezes por semana, sem precisar de academia. Muita gente já sente o alívio logo na primeira semana. E agora, no lançamento, o acesso completo está com R$ 100 de desconto. E tem 7 dias de garantia. Não gostou? Eu te devolvo cada centavo. Então chega de ser limitado pela dor. Garanto seu acesso com desconto agora e o link está na descrição desse episódio. E dá um panorama pra gente, mais ou menos, de como que é uma semana de treinamento tua hoje em dia. Como que é a tua rotina de treinos, assim, se tivesse que dar um resumo, assim, do que tu faz na semana, o que que tu nos passaria? Então, dentro da, né, da assessoria, a gente tem os treinos presenciais aqui no Rio. E dentro desses treinos, alguns treinos, nós professores da equipe, a gente treina no meio dos alunos. Não é aquela coisa tradicional de ter uma tenda, ter uma mesinha, ter um cooler de água. Então, cada um traz a sua garrafinha, cada um traz seu cinto de hidratação, sua mochila de hidratação, e a gente traça percursos para asfalto, percursos para trail, e divide os professores, e a gente fica no percurso, diz como é que vai ser a rota, muita gente baixa a rota, né, do Strava para o GPS, como se fosse o GPX, e a gente vai rodando, dando suporte ao longo da rota para os alunos. Então, basicamente, eu já tenho isso 3 vezes na semana, eu tenho esse tipo de treino no meio dos alunos, e os outros tipos de treino eu tento ir encaixando rodagem, basicamente rodagem, rodagem, rodagem. Eu tento manter em média 9, 10 horas de corrida por semana, girando ali na faixa de 90, 100 quilômetros por semana, tentando somar pelo menos 2.000 de positivo, de ganho positivo na semana, e, se possível, mesclando trilha com asfalto. Mas
Eu cortei um pouco mais de velocidade porque eu passei uns 2 anos me machucando demais, me lesionando demais. E hoje em dia eu só consigo colocar basicamente um treino de velocidade na semana. Então eu posso até fazer velocidade, força subindo. Eu não me machuco fazendo intervalado na subida, mas se eu for botar um intervalado no plano, na reta, é um só na semana e o resto é só rodagem, como a galera gosta de dizer, rodagem em Z2. Basicamente a minha rotina é essa. E qual que é uma prova que ficou na tua memória, assim? Uma que tu tem um carinho, talvez especial. Conta pra gente aí como é que foi essa experiência. Eu tenho duas provas assim emblemáticas para mim, né? Uma é o Praias e Trilhas, porque foi onde eu comecei, foi aonde, assim, é um lugar que Floripa eu me sinto, assim, parece que me dá um doping natural estar em Floripa, assim, é algo que mexe muito comigo e é uma prova onde era uma galera muito low profile, muito raiz, então não tinha nada chique, sofisticado. Era todo mundo, pô, costurava a mochila, botava, inventava um saco d'água atrás. Isso era uma coisa muito roots. E era muito legal estar no meio dessa galera. Era uma galera que tinha bastante gente de baixa renda, com gente de média renda, um ou outro de alta renda. Então era uma vibe bem legal. E aí, tipo, era muito bom correr lá. Então, como foi a prova que marcou o meu início, e que eu voltei lá mais 4 anos, fui diretor técnico da prova um ano, então é uma prova que eu tenho no coração, eu, assim, amo aquelas trilhas lá, eu adoro, amo Floripa, então para mim essa é uma prova emblemática, e a outra foi a prova que eu fiz na Islândia, né, era uma prova de multidias, davam 110 quilômetros, e foi assim, uma experiência que eu recomendo para todos, porque é um país espetacular, eram paisagens espetaculares e era uma viagem, era uma prova com turismo, né? Você ficava num ônibus com os atletas rodando a ilha, com os organizadores sendo guias turísticos, falando sobre tudo, de repente parava no meio do nada, aí tinha uma bandeira start, pode largar. Aí tu largava, de repente tinha uma bandeira, finish, chegou, beleza. E, cara, e foram 5 dias que, sim, eu acho que talvez foram os 5 dias que eu corri mais perfeito na minha vida, sabe? Aquela coisa quando você encaixa aquela linha tênue entre a performance máxima e a quebra não veio, veio todos os dias, veio a performance máxima, assim, foi um negócio espetacular, assim, para mim. Foi uma semana de puro êxtase, assim, que eu tive na Islândia, assim, são as duas provas que mais me marcaram. Fora o visual, né? Que deve ser absurdo, assim, né? Um Não, negócio é de. surreal, é surreal. Que irado. E o bom é que tu tá correndo o dia inteiro, assim, e não precisa ficar gastando lá, porque falam que é caro pra caramba, né? A Islândia também. Coroa islandesa é cara, bicho. Lá é caro. Vai gastar um Passa o dinheiro. dia correndo, não gasta nada daí. Cara, que loucura. Pô, e tu falou desse circuito, né, do praias e trilhas, assim, e talvez o pessoal que tá chegando aí no esporte, né, mais recentemente, nunca nem ouviu falar, assim, né, sobre esse circuito, mas era um circuito que acontecia 2 dias seguidos, né, lá em Floripa, né, sábado e domingo, uma maratona a cada dia, cruzando basicamente a ilha, assim, né, e é legal de ouvir tu falando mais sobre essa época aí, porque é uma pena, né, que não existe mais essa prova, assim. Eu não sei se tu sabe os motivos, assim, que levaram eles a não continuar. Cara, ninguém sabe explicar por que da baixa demanda. Eu já dei várias sugestões da prova virar 84 direto, da prova, sei lá, teve várias situações. Quando eu fui diretor técnico, eu fiz umas mudanças, né? Que antigamente você tinha solo e trio. E aí eu fiz uma mudança para ter solo, duplo e quarteto, para ver se enchia mais, mas não enchia mais. Aí eu não sei se é uma marca poderosa patrocinar a prova e botar aí, quem sabe, influencers digitais divulgando e atraindo gente. Juro que eu não sei, porque é uma prova que você tem os 2 dias, basicamente 42 com 1.000 positivo cada dia, sendo que o primeiro dia você tem o início com 4K de asfalto, depois você vai ter mais, no máximo, 2K. Então você tem de 42, você só tem Caraca, 6 de asfalto. pô, No irado. segundo dia, você não tem nem 3K de asfalto.
Então, cara, é uma prova que, cara, é só areia, trilha e costeira. Cara, é visual o tempo inteiro, assim, é muito legal a prova, é muito bacana. E não vingou, porque eu não sei, lá você tem ali, que eu sempre falo, o Daniel Meyer, que é um cara conhecido aí no meio, surgiu lá, ama aquela prova lá. Aí a gente teve ano passado no TMB o Diego Tales sendo o brasileiro que conseguiu fazer um menor tempo ali, em 27 horas e pouco. Aí teve o Cláudio Klassen, que Uhum. é de Urubici, que fez em 29 horas e foi meu grande adversário lá. Tinha ele como grande, a gente competia um contra o outro. Teve um ano que ele ganhou, o outro ano eu ganhei. O Douglas, que é meu aluno, fechou também o TMB em 30 horas, alguma coisa, passou a ser meu aluno lá, me conheceu lá no Praia de Trilha, então tá comigo também há muito tempo de lá. Então, assim, grandes corredores saíram de lá, entendeu? Uhum. E é uma pena não ter mais a prova, que seria interessante ver essa elite do trail correndo lá também, para ver como é que seriam os tempos deles lá Uhum. lá no percurso. E fica o pedido aí, se tiver alguma marca aí nos ouvindo que queiram patrocinar essa prova aí, acho que dá para entrar em contato contigo que tu faz essa conexão aí para tentar reviver essa prova. Ia ser legal ter essa experiência lá em Floripa, né? Pô, cruzando a ilha toda, assim, deve ser um visual absurdo mesmo, né? É, e tu comentou aí dessa tua sugestão aí, né, de talvez trazer mais influenciadores e tal. Eu queria ouvir de ti, né, como uma pessoa que já tá, né, também viu praticamente todo esse tempo, né, de existência do cenário de trail aqui no Brasil. Como que tu vê isso? Como que tu analisa, né, hoje esse boom que teve dos influenciadores, né, o pessoal mais novo chegando na corrida? Aqui no Rio tem bastante, acho que, né, nas outras cidades também, né, aquelas crews, assim, né, as equipes de corrida que não é uma assessoria, mas é um grupo, enfim, fica um negócio que fica meio nesse limbo ali. Como que tu tem visto aí essa cena hoje da corrida aqui no Brasil? Primeiro é uma realidade, né? Então é uma realidade brasileira, né? Porque lá fora, eu acompanho bastante as marcas lá fora e ninguém deles coloca influenciadores digitais, né, para promover as marcas. Todo mundo que promove as marcas são os grandes atletas. Então, os grandes atletas lá são os representantes das marcas. E aqui no Brasil, você não vê isso, né? Então, você vê um monte de gente que começou a correr em 6 meses, já está inscrita em 2 maratonas, em Ironman, etc., dando mau exemplo, né? Uma coisa que era para ser um bom exemplo passa a ser um mau exemplo. Então, precisa de uma melhor condução nisso. Só que, cara, essas pessoas geram vendas. Então, as marcas no Brasil, elas querem número de vendas. Então, elas vão e colocam essas pessoas que realmente geram engajamento nos posts, etc., que reflete numa venda muito alta, né? Você pega aí influências que tem cupom, né, esses famosos cupons, e você vê que tem uma galera que vende muito, tem uma galera que vende, assim, horrores. E aí, acho que falta, às vezes, um direcionamento sobre como influenciar melhor. Já que você tem o poder de influenciar, vamos influenciar melhor. E na corrida, o que poderia ser influenciar melhor? Vamos seguir passo a passo. Vamos começar fazendo 5 km. Vamos correr aí um ano fazendo provas de 5, uma outra de 10. Aí no ano seguinte vamos fazer prova de 10, uma outra prova de 16 ou 21. Aí no terceiro ano, quem sabe, se você leva jeito, tem um biotipo bom, não teve histórico de lesão, aí você começa a pensar numa maratona. Mas aqui é o contrário, né? Aqui você começa a correr e já está inscrito na maratona. Aí você vê um monte de fratura por estresse, um monte de edema ósseo espalhado desde o fêmur até os ossos do tornozelo. Por quê? Porque a pessoa não se adapta, não tem tempo de adaptação. Só que ela vende. E aí, quando ela se machuca, ela conta uma outra narrativa. Ela pega uma narrativa e coloca que vai se superar, que vai ter a narrativa da superação, de não sei o quê, que passou por um período de lesão muito difícil, que passou por depressão, porque aquelas narrativas fakes que a gente conhece, mas que engajam o público leigo, né? A galera que está querendo começar no esporte acredita em tudo aquilo e vê. A gente teve um exemplo agora clássico, semana passada, se eu não me engano, naquela novela da Rede Globo, Vale Tudo, que é um remake, que tem um milionário que faz triatlon, e aí a chegada dele no triatlo é uma das coisas mais patéticas que existe. Aí ele
arrastando a perna de lado, aí cruza a linha, desmaia, parece ter a síncope, acorda na ambulância com soro. E a galera acha maneiro, que a galera acha que isso é superação, que é ser guerreiro, né? A galera não entendeu que guerreiro é quem vai pra guerra, né? Então os ucranianos, os russos, eles guerreiros que estão na guerra. Isso aí é trouxa, que quer tá brincando com a morte, né? De fazer um negócio que tá pondo em risco a saúde, e aí você passa um recado errado para as pessoas. Você tem que passar o recado que a atividade física é saúde. Óbvio que o alto rendimento, ele tem complicações de lesão, etc., mas não te coloca em risco de morte. Entendeu? Você vai se lesionar, que é diferente de correr risco de morrer, né? Então, acho que os recados precisam ser melhor conversados para serem passados de melhor forma dos influencers para o público, que é uma realidade. Isso não vai ter jeito. E como que tu vê essa, né, tu, um cara que tem uma assessoria ali, né, como que tu vê essa entrada e crescimento das crews, né, de corrida hoje aqui no Brasil, assim, o esporte como um todo cresceu, né, mas tu acha que talvez essa chegada das crews acaba tirando gente das assessorias que poderiam ter ali um guia melhor que vai, né, conduzir elas para um caminho mais saudável, ou às vezes as crews ajudam até a fomentar mais as assessorias, né, como a tua? Então, aqui a gente sempre teve o grupo de amigos, né? Era uma coisa, os amigos que já corriam, fizeram 2, 3 anos de assessoria, e aí se intitularam corredores, autodidatas, pegam livros que profissionais leem ou deveriam ler, começam a ter informação e vão treinar por conta própria. Já existia isso. Eu sempre falei que eu preferia perder alunos para outras assessorias, outros treinadores, que era mais fácil identificar os meus erros do que perder aluno para grupo de amigo, né? Então esse era um ponto. Você tem agora as crews, as comunidades, e as marcas estão investindo nessas crews e comunidades, né? E é gratuito. E aí começam a se criar campanhas para incentivar essas pessoas a correrem. Ou seja, a comunidade fuck the pace, entendeu? Ela é fuck the pace até o primeiro pódio que você arruma, até você passar a correr bem. Quando você começa a correr bem, já não é mais fuck the pace, porque aí você está correndo bem, então você não quer saber. Você é fuck the pace quando você corre mal. Porque aí você tem vergonha. Você vide as pessoas que pagam as mulas do Strava, né, para correr com o relógio e postar no seu pace. Então as pessoas têm vergonha, que não deveria ter. Né? Quem tem que ter vergonha é aquele sedentário que fica no sofá o dia inteiro sem fazer nada. Esse é a pessoa que tem que ter vergonha. Mas se você está tentando alguma coisa, cara, você tem que ter, cara, tem que ser aplaudido. O pace é de cada um, né? O esforço que é igual para todo mundo. Então, se o meu esforço de 100% é correr a 20 por hora e o seu esforço de 100% é correr a 15 por hora, tá tudo certo, tá tudo bem. A gente está se esforçando igual, né? Entendeu? Então, o pace é um número de cada um, cada um tem o seu pace. E aí acontece isso, as marcas estão botando investimento nas crews, então nas crews todas agora tem degustação, experimentação, tem um monte de brinde, guerre para lá, guerre para cá, e o brasileiro que sabe, que o brasileiro mimado, né, vindo de uma cultura paternalista, adora brinde, adora mimo, né? Então se vai lá que vai ter 3 chaveirinhos, vai ter 3 sachezinhos, 3 sacolinhas, 3 blusinhas, cara, ele vai correndo para lá, né? Ele não quer saber, nem, até o cara que tem dinheiro vai, né? É engraçado isso, até o cara que tem dinheiro para comprar na loja, ele vai atrás do brinde, né? Ele gosta de tem que ter um bolinho fit no kit. Pô, maravilhoso aquele bolinho fit no kit. Então as marcas estão investindo nas cruz e as cruz estão crescendo muito, cara. Agora, da mesma forma, apareceu quem? Chat GPT. Eu já fiz vários testes no Chat GPT. Cara, ele te prescreve uma planilha boa, tá? A planilha que ele te prescreve é boa, tá? Então você também perde mercado para isso. Aí eu me pergunto, que eu me faço hoje em dia é o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física. Por que tem que ter CREF hoje em dia? Por que tem que ser formado em Educação Física? Porque, cara, tá virando uma coisa que talvez você não precise mais ter diploma, né? Você vai ter diploma, talvez, se ainda tiver aquela lei de cela individual, né? Se você for preso, que era uma coisa que todo mundo falava antigamente para se formar, pô, pelo menos você tem cela individual na prisão. Hoje em dia eu não sei mais se isso é válido ainda ou não. Mas, tipo, você tem crews que prescrevem treino. Elas não prescrevem diretamente, mas elas que organizam o roteiro. Então, beleza. Aí você tem o blogueiro que diz que ele corre assim.
Ele não está falando para você correr assim, mas ele diz, eu corro assim, então ele está te induzindo a correr igual ele corre. E você tem o cenário lá fora, online. Os treinadores lá fora não são formados. Né? Lá fora é uma legislação diferente, só que você tem online. Você tem acesso a um cara que não é formado, está prescrevendo treino para um brasileiro. Então eu fico me perguntando todo dia, para que serve o CREF? Eu acho que hoje em dia tinha que liberar, quer dar treino? Dá treino aí, cara, que é competente. Aí eu acho que quem é formado tem que se coçar, né? Estudar mais, trabalhar melhor, atender melhor e ter seu público. Mas eu acho que hoje em dia tá esquisito o mercado. Qual o rumo? Eu sei o rumo que eu vou tomar, mas eu não sei que rumo que o mercado está tomando, entendeu? Imagina só, você está no meio da trilha, o sol castiga, a subida não acaba nunca e sua boca está mais seca que o sertão em fevereiro. Você tenta pegar sua água e o zíper emperra. Você puxa, ele trava. Você puxa mais forte, ele arrebenta. Seu gel voa pra mata e agora, além de desidratado, você está patrocinando o lanche da fauna local. É por isso que escolher um bom colete de hidratação faz toda a diferença. E se tem uma marca que entende isso é a Alto Estilo. Eles fazem equipamentos esportivos há mais de 40 anos e criaram esse colete junto com corredores, pensando em tudo que um corredor de trilha precisa. Ele não tem zíper para não te deixar na mão, ele é leve, expansível e veste como uma segunda pele. E tem bolsos estrategicamente posicionados para você acessar água e comida sem precisar parar. E o melhor, enquanto algumas marcas gringas cobram quase o dobro por um colete assim, esse aqui é feito aqui no Brasil, com qualidade excelente e um preço muito mais acessível. Se você quer correr leve, sem estresse, sem perder tempo brigando com o zíper, dá uma olhada no colete de hidratação da Alto Estilo. Entre no site autoestilo.com e enquanto estiver lá, sinta-se à vontade para usar o cupom TRAILTROPICAL5 para 5% de desconto em todo o site. É TRAILTROPICAL5 para 5% de desconto. Isso, a educação física é uma área que realmente sofre com isso, né? Hoje, inclusive, eu estava conversando com um paciente que ele tem algumas academias de jiu-jitsu aqui, né? E aí ele estava, né, falando que o CREF também fica insistindo para os professores terem que ser educadores físicos, né? Só que o pessoal que é do jiu-jitsu raiz fala que não, pô, tu precisa ser faixa preta em jiu-jitsu, né? Tu não precisa ser formado em educação física para dar aula, né? E aí fica, tipo, sempre tem essa briga também, né? Mas realmente um negócio meio nebuloso, assim, ainda, e acho que vai ficando cada vez mais agora com a inteligência artificial chegando junto, né? Não, é exatamente isso. Né? Você, como fisioterapeuta, sofre porque a galera vai e se consulta do recovery, né? Todo mundo acha que tem que fazer recovery todo dia, toda hora. Aí a galera da nutrição também sofre com isso. Agora você deve ter até o ChatGPT psicólogo, então o psicólogo vai sofrer com isso também, porque você começa a conversar com o ChatGPT. Então você tem. Sim, o mundo está mudando, mudando muito rápido e a gente não sabe exatamente para onde vai, entendeu? Então a gente vai ter que se adaptar de algum jeito, vai ter que criar alguma coisa única, alguma coisa singular para tentar se manter no mercado. E como que tu vê a visão do trail mais especificamente, né? Não só da corrida como um todo, mas mais especificamente do trail aí no curto, médio, longo prazo, assim, daqui para frente. E tu acha que a gente está indo por um caminho saudável ou tem mais coisas ruins do que boas acontecendo, assim? O que que tu acha que seria um caminho mais saudável para a gente estar caminhando também? Eu acho que você precisa ter provas melhores no Brasil com distâncias menores. Eu acho que há uma ânsia em ter provas com distâncias maiores, né? Ostentando ultra. Você tem até no Instagram, você tem várias pessoas que se. Fulano ultra, ultra fulano, que é o Instagram da pessoa, porque a pessoa corre ultra, entendeu? Então, eu acho que você tinha que ter provas melhores e distâncias menores mais atrativas. Que eu já falei uma vez, que muitas vezes você quer tirar o público do asfalto para o trail, aí ele vai para a sua distância menor, 6, 8, 10 quilômetros, e essa distância basicamente é toda feita em asfalto. Você mal chega à trilha. E aí a experiência que o cara teve é muito ruim. Então você precisa criar uma situação onde ele vai correr 5, 6, 8, 10 quilômetros dentro da trilha. Fazer a montanha. Senão ele não tem experiência. Aí você obriga ele a fazer o 30, o 50, o 80. Porque só assim você vai para dentro do mato. Aí você começa a ter problema porque fazer muitas provas de distâncias maiores,
você vai ficar quebrado durante muito tempo. Então, há um fenômeno na Europa que a galera de 100K, 100 milhas, está diminuindo para 42, 21, justamente para poder competir mais vezes no ano, porque a recuperação se dá um pouco mais rápida de uma para outra. Quando você faz 100K, você faz 2 provas no ano, quiçá 3 provas. 100 milhas, você faz 2 100 milhas no ano, normalmente. Então, quando você faz 21, você pode fazer aí 8, 10 vezes, 15 vezes 21K. Não estou falando de ser certo, tá, gente? Estou falando só que é o que acontece, né, com o atleta. Então, basicamente, eu acho que o cenário do treino brasileiro precisa entender que ele ainda é ruim, que ele ainda não oferece experiências boas, à exceção de uma prova ou outra, que ele precisa entender como crescer, né, a demanda dele. Precisa ter mais gente, e aí você vai ter mais provas entrando, e aí quem souber fazer isso primeiro vai se dar bem. Você já tem uma prova grande que está consolidada, que pode cobrar quanto quiser que a prova vai lotar, a La Mission. A La Mission cobra 2.000, ano que vem vai ser 2.500, vai continuar lotando, né? Mas ela oferece muita coisa, muita experiência para quem participa do evento. Você tem Paraty, que é uma prova que tem uma chancela muito forte, by UTMB, mas precisa entregar um percurso adequado ainda. Você pega as reclamações dos corredores que correm Paraty by UTMB, é que o percurso é chato. Que eu não vou voltar para lá para correr 25K de asfalto. Então, você tem isso. Você tem a Indomit São Bento, do Sapucaí, que tem muito pasto. Então, uma galera reclama que tem muito pasto que não é trilha, é pasto. Mas são as 3 provas referências do Brasil hoje em dia, entendeu? Então, acho que você tem que fazer ajustes para entregar experiências melhores para os atletas, para você crescer o mercado. E tu consegue compartilhar com a gente aí algum contratempo que tu enfrentou na tua jornada de corrida, assim, alguma lesão, alguma adversidade que tu passou, que foi uma pedra ali no teu caminho e talvez o que tu conseguiu aprender com essa experiência aí? Ah, várias. Acho que todo ano acontece um contratempo. Acho que é impossível você ser bem sucedido em tudo. Você tem que só saber aproveitar, né, o que que houve e extrair dali coisas boas. Então, vamos, sem ordem cronológica. Javelina, é uma prova de 100 milhas que eu fiz a primeira vez em 2017, que eu larguei igual um louco. Estava junto no pelotão de 5 pessoas abaixo do recorde da prova. A gente passa 50K abaixo do recorde da prova e do nada eu pifo, dei de cara numa parede, fiquei sentado lá com pizza e Coca-Cola tentando me recuperar. E aí, o que que aconteceu? Peguei dessa experiência e fui estudar toda a parte de aclimatação ao calor, a climas muito secos. Então, eu cresci como profissional. Cresci como atleta, porque, obviamente, eu uso isso para o Manuel atleta, mas eu cresci como profissional de poder orientar melhor os meus atletas em provas no deserto, em provas no calor extremo. Então, isso foi muito bom. Então, é um contratempo que serviu de lição, né? Uma prova que foi muito, talvez tenha sido a mais doída para mim, foi quando eu abandonei o TMB, por toda a expectativa que eu tinha em cima de mim à época. Mas ali eu vi que foi meu primeiro DNF, né? O meu primeiro abandono na carreira. E dali eu vi que, cara, abandonar a prova é a coisa mais normal do planeta. Assim. Para quem é competitivo, para quem vislumbra performance, vai ter dia que não vai dar certo, você vai dar a seta para a esquerda e vai embora. Entendeu? Porque não deu. E aí é melhor do que em várias situações de você ficar se arrastando, podendo agravar uma lesão, podendo agravar um quadro de desidratação profundo, só para dizer que você foi finisher. E aí você ficar 2 anos tentando se recuperar desse episódio. Então, de repente, o DNF às vezes é interessante. É inteligente você sair da prova. Entendeu? Por mais que doa, é óbvio que vai doer. Você treinou, sei lá quantos meses, gastou não sei quanto de dinheiro, é óbvio que dói. Mas é mais inteligente às vezes abandonar do que insistir com uma situação que está fora do seu controle. Então, Pô, deve ter sido difícil tomar essa decisão lá em em foi, cara, Chamonix, né? porque eu estava muito bem na prova. E aí foi uma situação, uma prova muito atípica, porque eu
pré-prova, eu fui capa de jornal O Globo, do Caderno de Esporte, como brasileiro Caraca. que ia lá para um dos favoritos à prova. Obviamente, à época, não existiam tantos atletas de nível muito alto, a gente estava falando de 2013, ainda foi antes do boom de. O start list era menor. Eu tinha feito uma prova no Texas em janeiro, que eu fui top 10 no USA TF 100K, que era o campeonato US Track and Field 100K americano. Eu fui, Caraca. ter, eu fui terceiro geral na Patagonia Run 100K em abril. Fui campeão de 100K na Califórnia, Santa Bárbara. Campeão com recorde da prova em junho. Fiz o meu PR em maratona, foi na Maratona do Rio, em 2:44, tipo, eu tava voando. Foi meu ano assim que eu tava, assim, tinindo. E aí eu fui pra Mont Blanc com muita expectativa, só que, cara, teve um extravio de mala. Então, quando eu cheguei em Chamonix, eu não tinha mala. Dali começa um monte de situação de liga, se estressa, vê, começa a comprar tudo, né? Pega emprestado para apresentar no kit, para tirar o kit, começa a comprar tudo novo. E aí esse material novo não tinha testado, esse foi um material novo que me assou inteiro a virilha, o saco escrotal, e foi uma situação de tava com muita dor. E aí eu fui com outros alunos que fizeram provas nos dias anteriores que eu fiquei acompanhando, então foi um erro também, que aí eu não dormia direito, ficava no bonequinho atualizando ali de madrugada, vendo meus alunos correndo, então acabou que também foi a primeira prova que eu senti sono. Então juntou esses fatores e no quilômetro, no posto quase 100 ali, a Arnuva, se não me engano, chegou uma hora que eu não estava conseguindo mais, assim, eu estava meio catatônico, assim, com dor pra caramba, tudo ardendo. Aí eu tentei ligar uma pessoa à época, mas a pessoa não atendeu, pra ver se eu ouvi uma palavra de conforto, alguma coisa assim. Não, vai, que eu vou pro ponto lá tal te esperar, sei o que, chega. Aí eu falei, quer saber? Tirei meu número, dali foi praticamente tinha 48 horas pensando em abandonar a profissão e mudar, nunca mais trabalhar com corrida. Foi Cara, voltar no avião chorando, escondido, porra, mal até me reencontrar. E dali eu fui pro Prize Trilhas e fui campeão com recorde. caraca, que irado. Esse é o tipo de coisa que às vezes acontece, a gente aprende alguma coisa ali e alguma coisa boa vai vir daqui em algum momento, né? Pra gente ir chegando aí nas nossas perguntas finais aí, eu queria saber se tu fosse um dia escrever um livro aí sobre a tua jornada na corrida, qual que seria a mensagem principal que tu gostaria de deixar, qual título talvez aí tu colocaria no livro, o que que tu quer passar para quem fosse ler esse livro? Pô, Natan, eu vou te falar o seguinte. Eu tive com o Virgínio recentemente e aí ele escreveu um livro, né? O Rei da Montanha sobre ele. Cara, se eu fosse escrever um livro, não seria sobre mim. Ele escreveu um livro muito mais técnico sobre, assim, fundamentos do trail run, fisiologia, treino em altitude, treino no calor, treino no frio, indumentária, alimentação, do que propriamente um livro sobre. Acho que eu nunca pensei em escrever um livro sobre mim, então, mas eu penso em escrever um livro técnico sobre treinamento em trail run, entendeu? Isso eu tenho vontade. Mas um livro, acho que sobre mim, eu acho que não sei. É que eu te falei, eu não sou muito emotivo com essas coisas, entendeu? Então, Não, mas a ideia nem não. precisa ser sobre ti, assim, mas tipo, qual seria a mensagem que tu gostaria de deixar para um leitor, digamos, o cara, pô, tu quero começar a fazer esse negócio de trail running aí, vou pegar o livro do Manuel. Qual que é a mensagem que tu gostaria de deixar para esse cara aí que tá começando, entrando agora no esporte? Aquela coisa, faça poucas provas, mas faça provas memoráveis. Curta bastante o processo de treino e tenha histórias para contar para os seus netos. Boa. E se tu tivesse que escolher uma pessoa para dizer, uma pessoa que tu admira aí no nosso esporte, de preferência aqui no Brasil, assim, quem que seria essa pessoa e por que que tu admira essa pessoa?
Rapaz, que pergunta difícil, cara. Que pergunta difícil, cara. Porra, vou te contar. Pode ser mundial também, não precisa ser aqui. Não, então, justamente aqui, assim, eu tinha um cara amigo meu, já aposentado, Fernando Maluco, Fernando Vieira, Fernando Ferreira, que era um cara que treinou comigo no início, no meio do mato, tudo, um cara muito doido, que odiava andar em prova, ele podia ficar mais lento trotando, mas ele falava, cara, se eu tiver que andar numa prova, eu paro de correr, porque pra mim é corrida. Esse foi um cara, a primeira vez que eu encontrei o Daniel Meyer, que eu vi ele descendo no vídeo, eu falei, cara, eu vou descer igual esse cara. Então foi um cara que me espelhou a melhorar a minha descida, a descer melhor, prova técnica. Mas, assim, se eu te falar, o cara que eu gosto, assim, que eu admiro demais, assim, é o Zach Miller. Por conta do 880. Tipo, cara, eu vou pra morte, eu não quero saber que pace que eu tô, que ritmo que eu tô, eu vou com o meu Cássio, meu G-Shock, marcando sem nada. Eu não vou aliviar o ritmo enquanto eu tiver força, eu não vou dosar, não vou fazer estratégia, vai ser assim, assim, assado, e vou terminar assim. E é um cara que eu tive contato várias vezes já nos Estados Unidos. Pô, é um cara nota 10, tipo, um cara que Irado. acho o jeito dele correr, dele lidar com a corrida, sensacional, fora de série. O cara quase correu o Hard Rock no ano passado com apendicite, né? O cara é muito sinistro, E é né? o melhor, e, tipo, o melhor short filme, short vídeo de trail é o dele com o Hayden Hawks, a prova da North Face 80K em São Francisco, ali no Marine Headlands, que, cara, eles dois batem o recorde, o cara faz 80K com 4.000 positivos em 5 horas e 50. Tipo, aí mostra a disputa entre um e outro, chegando, são 15 minutos de vídeo, cara, absurdamente sensacionais, assim, um negócio maravilhoso. Que irado. Não, o cara é muito brabo mesmo, é inspiração, né? E quais são os teus planos aí para os próximos meses? Onde que a gente pode te encontrar correndo alguma prova aqui no Brasil? Tá treinando para alguma fora? Então, cara, surgiu uma oportunidade, eu vou viajar agora em junho, final de junho, julho, eu vou para Aspen, ficar treinando lá 15 dias. Aí achei uma prova, eu ia só treinar. Aí como eu já ia estar lá, eu falei, cara, eu vou procurar provas, né? Aí achei uma provinha de 60K lá, que eu vou fazer, mas a prova fica entre 3.000 e 3.600 de altitude, então vai ser uma coisa pegada, mas vou para lá para correr assim, nem pensei em performance, nada, vou só para fazer uma prova só. E vou para decidir, agora eu vou fazer o 80K em Bariloche do TMB, em Boa. novembro, 21 de novembro. Vai estrear essa prova lá então. É, eu já conheço bastante a região, mas nunca Uhum. competi em Bariloche, já competi várias vezes em Vila Angostura, São Martim, mas nunca competi em Bariloche. Aí vamos ver o que que dá. Queria ir ano que vem, porque eu faço 50, ano que vem eu tô em outra categoria, agora eu tô na rebarba do 40 e 49, então, pô, é mais complicado agora, mas vamos lá ver o que que sai. Ano que vem vai de novo e vai pegar esse pódio aí. Ô, Manuel, queria te agradecer aí pelo teu tempo, cara. Foi muito bom aí poder conhecer mais da tua história aí né, na corrida, no trail nacional. Tem bastante história, com certeza que a gente nem entrou, né? Daria pra fazer mais uns 2 episódios aí, com certeza. Mas legal, né? Ver a maneira que tu pensa, que tu observa o esporte também. Eu acho que agrega bastante aí pro nosso cenário do trail. E assim, o microfone é teu, se tu tem algum recado aí que tu quer deixar pro pessoal que tá nos seguindo, assim, eu vou deixar todos os teus dados aqui também na descrição do episódio, mas se tu quiser, se tiver algum recado aí final, pode usar esse momento aí pra isso. Galera, vocês que gostam de treinar, curtam o processo de treinar. Aproveitem o processo de treinar. Sejam consistentes, tenham consistência naquilo que vocês fazem. Quando vocês tiverem um dia ótimo de treino ou um dia péssimo de treino, isso não significa nada, porque o que importa é o processo inteiro de treino, tá? E o dia da prova é o dia mais fácil de todos. Você só tem uma noite ruim de sono.
que é fato, que é a véspera da prova. Mas a prova é mais fácil, é o dia mais fácil, é o dia que você viajou, é o dia que você já não tem compromisso de trabalho, que é só correr e curtir, você pode beber depois, pode se divertir depois, pode fazer o que você quiser, que acabou. E aproveitem o descanso pós-prova, tá? Façam o processo completo, não emendem provas sequenciais sem ter descanso entre as provas. É isso que faz você ter longevidade na corrida. Hoje em dia eu posso falar, vou fazer 50 anos, eu corro desde 2000, então eu estou aí há 25 anos correndo e eu acho que eu só fiquei uma vez na minha vida que eu fiquei 4 semanas sem correr. Eu nunca passei de 4 semanas e foram pouquíssimas vezes que eu fiquei uma semana sem correr. Justamente porque eu me cuido bastante e tento respeitar sempre o processo de treino. E lembrando que se você quiser conhecer o meu método que já ajudou vários corredores a correr sem dor, você pode fazer isso por um valor promocional esse mês, acessando o link na descrição desse episódio ou pela bio do nosso Instagram, e conhecer o Manual do Corredor Sem Dor. Eu tenho tanta confiança que você vai achar o conteúdo muito útil que eu decidi assumir todo o risco para mim. Você pode testar todo o conteúdo por 7 dias e se decidir que o material não era bem aquilo que estava esperando, é só solicitar o reembolso direto na plataforma e será realizado automaticamente. Tenho certeza que você vai gostar muito do que eu preparei, mas se por qualquer motivo você não quiser continuar, tem até 7 dias para pedir o seu reembolso sem burocracia. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.